galerinha, aqui é Raíssa Costa, professora de Biologia da nossa plataforma. Estamos aqui hoje nas nossas atividades curriculares complementares para ter uma aula super interessante de um conteúdo aí muito presente no nosso vestibular, tá certo? O conteúdo de hoje, ele fala sobre mutação gênica e é um conteúdo aí, gente, que com certeza você vai gostar muito. Eu convido então você a ficar comigo até o fim dessa aula, ficar atento, vai ter muitos exemplos ali interessantes. No final da aula também a gente vai responder algumas questões para que esse conteúdo ele fique fixado melhor aí na tua cabeça, tá certo? E eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muita coisa hoje, tá certo? Então, vem aqui comigo. Acompanha comigo que as mutações, elas podem ocorrer em dois tipos de células que você possui. As células que são somáticas, né, que são aquelas células que estão aí por todo o seu corpo, a maioria inclusive. Essas mutações, quando elas ocorrem numa célula somática, por exemplo, uma célula do teu fígado, né, uma célula do teu coração, essa mutação, ela não consegue ser passada adiante, ela não consegue ser passada para os seus filhos, por exemplo. Mas existe um outro tipo de mutação que a gente chama de mutação germinativa, né, lá nas nossas células germinativas. Quais são essas células? Os nossos gametas. Então, quando uma mutação ela atinge os teus gametas, você vai conseguir passar ela para sua descendência, certo? Então, de fato, ocorrem nos genes de células sexuais, as mutações podem ser transmitidas desde que o gene mutante esteja no gameta que vai participar do processo de fecundação. Então, se essa modificação, se essa mutação atingir, por exemplo, o espermatozoide ou o óvulo, essa mutação ela vai ser passada adiante, tá certo? Então, a mutação que nos interessa, tá, por hora, é essa mutação germinativa, tá certo? Bora lá. As mutações, elas podem ser classificadas como gênicas. E aí, o que essa imagem diz pra gente? Alterações que afetam a sequência de nucleotídeos da molécula de DNA. Elas podem ser resultado de uma substituição, uma inserção ou uma deleção. Então, a gente tem que analisar que na tua molécula de DNA, a gente tem uma sequência de nucleotídeos que ela vai ser ali, né, a sequência correta, a sequência padrão, para que você tenha um funcionamento, né, aí das tuas proteínas. Por exemplo, se por acaso a gente altera essa sequência, deletando uma parte dela, inserindo uma parte a mais ou substituindo a informação que eu tenho, a gente já classifica, né, então, essa mutação como uma mutação gênica, tá certo? A primeira que eu vou mostrar aqui para vocês é uma mutação gênica de substituição. Ou seja, a quantidade de nucleotídeos ela não vai ser alterada, porque o que eu estou fazendo é só substituir. Só que a gente tem que ter uma noção que uma substituição, gente, mesmo que não altere a quantidade, né, ali de nucleotídeos, eu já estou mudando a informação do meu DNA. E se eu mudo a informação do DNA, isso consequentemente é uma mutação, tá certo? A gente vai colocar que existe a mutação por transição. O que isso significa pra gente? Substituição de bases púricas entre si e pirimídicas entre si. Raíssa, o que são bases púricas? Bases púricas, gente, são as bases G e A, tá certo? E aí a gente tem as bases pirimídicas. As bases pirimídicas são C e T, tá certo? Então, essa mutação por transição é quando a gente troca aí entre si. Então, uma G por uma A ou uma A por uma G. Elas são ali bases que estão dentro do mesmo grupo. Nesse tipo de mutação, a gente sempre vai trocar aí as bases do mesmo grupo, tá certo? E a gente também, né, pode trocar ali as pirimídicas, ou seja, eu tenho um T, eu vou trocar por um G, ou, né, ali o contrário também, tá certo? O outro tipo de mutação é uma mutação por transversão, ou seja, a substituição de uma base púrica por uma pirimídica. Nesse caso, a gente vai misturar os dois grupos. O que era para eu ter ali um G, né, no meu DNA, eu vou retirar e eu vou colocar um T.
certo? A gente está colocando bases que são de 2 grupos diferentes. Nesse caso, a gente vai ter, então, esse segundo tipo de mutação, tá certo? Bora lá. Existe aí a mutação gênica por inserção. Leia aqui comigo. Um ou mais pares de bases são adicionados à sequência de DNA. Esse tipo de mutação, gente, é muito fácil da gente identificar. Por quê? Porque você sempre vai ter ali um nucleotídeo a mais, certo? Ou 2 nucleotídeos a mais. Então, a gente observa que era para ter uma sequência de 10 e eu tenho ali uma sequência de 11 ou de 12. Ou seja, a gente adicionou uma informação genética. Mas adicionar uma informação genética não é bom, né? Ali, a gente tem que pensar que nem sempre essa informação genética, ela pode ser positiva para você, né? Então, por mais que a gente esteja adicionando, você pode adicionar uma coisa que não é boa, né? E quando a gente fala de mutação, a gente nunca sabe se essa mutação vai ser boa ou ruim, tá certo? E também a gente tem a mutação gênica de deleção. Leia aqui comigo. Um ou mais pares de bases são removidos da sequência de DNA. Então, também bem tranquilo da gente identificar, tá? Ali em uma questão. Por quê? Se lá na inserção eu tinha um nucleotídeo a mais, na deleção a gente vai ter 1 ou 2 nucleotídeos a menos, certo? Então, também é muito tranquilo da gente identificar. Quando a gente fala de deleção, os alunos tendem, né, aí a sempre associar algo ruim. Se eu estou retirando, então sempre vai ser, né, algo ruim. A gente tem que pensar, gente, que toda mudança é uma mudança. Seja você retirar, adicionar ou substituir. Eu não tenho como dizer para vocês quando qualquer uma dessas alterações vai ser boa ou quando ela vai ser ruim para você. Toda mudança é uma mudança, tá certo? Uma mutação, ela pode ser boa ou não. A gente não pode saber porque elas são aleatórias, tá certo? Bora lá. Aqui eu trouxe como exemplo para vocês o que mais aparece aí nas nossas questões, que é o exemplo da anemia falciforme, tá? Então, eu acho que você já ouviu falar, né, dessa anemia. E aí eu queria já falar para você se desvencilhar aí, né, se separar do primeiro distrator que pode aparecer para ti, que é o seguinte: a gente sempre relaciona a anemia com a quantidade de ferro que a gente consome, né? Então, não tô comendo feijão, né? Não tô comendo jussara ali, vou ficar anêmico, certo? Mas essa anemia aqui, gente, ela não tá relacionada com a quantidade de ferro que você consome. Ela tá relacionada com o fator genético, ou seja, se você for ter essa anemia que a gente está citando aqui, você já nasce com ela, você já vai desenvolver ela ainda dentro da barriga da sua mãe quando você é um embrião, tá certo? Então, ela não é algo adquirido aí pela deficiência do ferro, tá certo? Leia aqui comigo então. Ela resulta da troca do aminoácido ácido glutâmico pela valina, o que acarreta na mudança da estrutura da proteína e, portanto, na sua função. Ou seja, se a gente está trocando o aminoácido X pelo Y, a gente está tendo uma substituição. Percebam que no final a gente vai continuar tendo o mesmo número, né, ali de aminoácidos. A gente só substituiu, tá certo? E observem como ocorreu aqui essa substituição. Eu tinha um T lá na molécula de DNA, a gente substituiu pelo A, certo? Isso, consequentemente, alterou o nosso RNA. Então, era para eu ter uma sequência, né, ali, e a gente, por meio da mutação, acabou desenvolvendo outra sequência. O que isso pode acarretar no indivíduo, gente? A anemia falciforme, né, é um tipo ali de anemia que vai alterar as hemácias do indivíduo, certo? Coloquei aqui até uma imagem para você, tá? Vamos colocar, ó, que nessa imagem, o indivíduo que tem, né, ali uma hemácia saudável, essa hemácia ela é redondinha, tá certo? E o indivíduo que ele tem ali a anemia, ele tem uma hemácia mais torta, como você consegue aí observar
na nossa imagem. Qual é o problema de você ter uma hemácia torta, né? Ali, gente, a função dessa célula aí é muito importante para você. A função dela é transportar oxigênio, certo? Se você precisa dela para transportar esse oxigênio, quanto mais deformada, né, torta ali ela for, mais difícil para você conseguir fazer esse transporte, tá certo? Então, indivíduos que têm aí essa anemia falciforme, parte das hemácias deles, né, são bem tortinhas. Tem um formato ali que a gente chama de foice, por isso que o nome, né, falciforme, vem de foice, tá certo? Então, isso é muito relevante aí pra gente pontuar, tá certo? Anotem, porque esse tipo aí, essa doença aparece demais nas nossas questões, tá? E nada melhor, né, do que a gente observar de fato uma questão pra gente observar como isso pode acontecer, tá? Lê aqui comigo. Com referência às mutações, podemos afirmar que... Então, de onde vem, gente, uma mutação? Fala-se o seguinte, letra A, resultam da tentativa dos seres vivos de se adaptarem às modificações do ambiente. Então, pensem no seguinte, toda vez que você tenta se adaptar ao ambiente, você cria uma mutação nova. Será que isso vai acontecer? Vou dar um exemplo para vocês aqui, né, do que está acontecendo. Ó, a gente está aqui numa sala que está um pouquinho fria, né? Eu vou tentar me adaptar a essa sala. Vocês acham que nesse momento eu vou provocar mutações no meu corpo para conseguir fazer essa adaptação? A gente não consegue fazer isso de uma maneira instantânea, né? Proposital ou intencional. Então, a gente descarta essa alternativa, tá certo? Letra B. Resultam em alterações do fenótipo sem que ocorra modificações do genótipo. Bora então esclarecer esses dois termos. Fenótipo, gente, são basicamente as características visíveis, tá? Pra gente. Nem todas são, mas a maioria sim, tá? E genótipo é a tua informação genética para aquela determinada característica. Exemplo, a cor do meu olho é castanha, tá? Esse é o meu fenótipo. Mas existe uma informação genética por trás dessa informação. Então, essa informação genética que está por trás, lá no meu DNA, seria o meu genótipo, tá certo? E aí, tem como você alterar um sem alterar o outro? A mutação é isso? Não é, né, gente? A gente tem que ter uma alteração ali, né, do teu material genético, não somente do que eu olho externamente, tá bom? Bora lá. Letra C. Resultam de lentas modificações das moléculas de DNA, não sofrem qualquer influência resultante da ação de agentes químicos ou físicos externos. E aí, será que as suas mutações elas não vão ter nenhuma influência do meio ao qual você se expõe? Vamos ali pensar. Uma pessoa que diariamente convive, né, ali em um local que se tenha radiação, por exemplo. Vocês acham que ela não vai sofrer uma influência do meio onde ela está para sofrer as suas mutações? Vai sofrer sim, tá? Então, a gente descarta essa também. Letra D. Ocorre nas células somáticas, não sendo possível sua ocorrência nas células germinativas. E é claro que elas ocorrem nas duas células, tá? Tanto nos gametas quanto nas suas outras células. E a letra E, que é o que a gente vai marcar, que fala o seguinte... resultam em novas características genéticas, representando variações necessárias à evolução. Então, mutação, gente, é mudança. Não necessariamente quer dizer uma melhoria, tá? Anota isso porque isso é muito importante para você. Mutação é mudança, não quer dizer melhoria, tá? Então, quando você ali sofre uma mutação, você muda. Se você vai mudar, né, para algo bom ou algo ruim, a gente não sabe, tá certo? Mas a gente entende que essas mutações elas são necessárias para o processo evolutivo. Seja para que uma espécie continue ali, né, crescendo, aumentando a população, ou seja, até mesmo para que um grupo ali acabe entrando em extinção, tá bom? Bora lá. Atualmente, são bem conhecidos os efeitos adversos à saúde humana causados por diversos poluentes ambientais, especialmente aqueles que possuem potencialidades mutagênicas ou carcinogênicas, os quais, devido à sua interação com os mecanismos genéticos, podem causar mutações e doenças nas gerações futuras. Assinale as afirmações corretas. Vamos analisar aqui, ó. 1.
Mutações são modificações bruscas do material genético que podem ser transmitidas à prole, ou seja, né, ali para os seus descendentes, né, você consegue passar, né, essas informações adiante, tá? A 2 fala o seguinte: a mutação pode ser espontânea ou induzida por agentes físicos, químicos ou biológicos com potencial mutagênico. Ou seja, né, agora, nesse momento, espontaneamente, você está sofrendo modificações no seu corpo, mudanças, né, mutações. Essas mutações, gente, nesse momento elas são espontâneas. Mas se você, né, induz uma mutação quando você se expõe à radiação, né? Então a gente pode ter tanto mutações espontâneas quanto mutações induzidas, tá certo? Bora lá. 3. Mutação é toda alteração do material genético que resulta sempre da segregação ou recombinação cromossômica. Nem sempre, tá, gente? Uma mutação, ela não precisa fazer com que você ganhe um cromossomo a mais ou você tenha um cromossomo a menos. Às vezes pode ser só um nucleotídeo. Então, nem sempre a gente vai ter, né, de fato, esse ganho, né, de um cromossomo ou perda. Você pode ganhar, perder ou substituir, um pedacinho ali do teu DNA e já é o suficiente para ser uma mutação, tá bom? A 4ª fala o seguinte: mutações gênicas podem ser causadas por poluentes ambientais e provocar alterações responsáveis pelo aparecimento de genótipos diferentes em uma população. Então, basicamente, né, essa alternativa ela aponta para você um fator ambiental, né? Um fator ambiental que pode induzir uma mutação ali em você. Isso pode acontecer, tá certo? Sendo assim, né, a gente tem aí só aquela terceira como um erro, porque nem toda mutação ela vai influenciar na quantidade dos seus cromossomos. Você pode continuar tendo ali, né, a quantidade que você sempre teve e ainda assim sofrer mutações nesse material genético, tá certo? Bora lá para a próxima. Fala o seguinte: as mutações podem ocorrer naturalmente quando o DNA não se replica de maneira adequada. Entretanto, algumas influências externas também podem causar mutações, como é o caso da radiação. As radiações podem ocasionar a perda de trechos de DNA, um tipo de mutação conhecido por. Então, o que a gente tem que analisar? Lá na questão, ele falou para você que a gente tem, né, podem ocasionar a perda de trechos do DNA. Gente, se você está perdendo um trecho desse DNA, fica muito claro para a gente que tipo de mudança está sendo evidenciado, tá? Lá na letra A para você fala adição. Na letra B fala inserção, que significa, né, pra gente a mesma coisa. Eu vou estar inserindo ou adicionando ali uma informação a mais. E a questão já falou pra ti que você perde, né? Na letra D fala uma substituição e na letra E fala de uma inversão. Quando você inverte, você permanece tendo a mesma quantidade, você só inverteu. Quando você substitui, você também permanece com a mesma quantidade, né? Você só vai estar ali colocando uma outra informação no lugar. Mas quando você tem um processo de deleção, você vai perder, né, de fato ali um fragmento, né, um pedaço ali da tua informação genética, tá certo? Então isso também é muito relevante pra gente. Gente, existem vários tipos de mutação, né, como a gente tem pontuado. As mutações gênicas, elas são então aquelas mutações que elas vão alterar partes do seu material genético. Podem existir mutações em que vocês ganham informações assim muito complexas. Então, por exemplo, você pode ganhar um cromossomo a mais, como é o caso do indivíduo que ele tem síndrome de Down. Esse indivíduo, ao invés de ter 47 cromossomos, ele vai ter esse indivíduo, ao invés de ter 46 cromossomos, ele vai ter 47. A condição de 46 cromossomos, ela é comum a maioria dos organismos. Então, quando esse indivíduo ele tem 47 ou 45, a gente tem ali, né, uma mutação que ela é um pouco mais agressiva e desenvolvida nesse indivíduo, tá certo? As mutações gênicas, elas são muito mais comuns, né, essas que a gente viu hoje. Agora mesmo você está tendo várias mutações gênicas e é claro que uma boa parte delas, o seu próprio organismo já está cuidando aí de reparar esses erros, tá certo? Se essas mutações vão ser positivas ou não, a gente não tem, né, como estabelecer nesse momento, tá certo?
Foi muito bom te ter aqui nessa aula, tá? Obrigada por ter ficado aqui até o final com a gente. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa hoje, né, nessa aula sobre mutações. Eu vou convidar você a acessar o plano de estudo para que você tenha mais informações, para que você fique mais antenado, você responda questões, né, também lá. Tem muita coisa interessante para você. Vou te convidar a seguir a nossa página lá no Instagram da plataforma Gonçalves Dias e também para que você lá no YouTube ative lá, né, o sininho para que você receba notificações quando a gente lançar vídeos novos e cada vídeo que você ali assistir, ó, dá um like, né, dá um joinha, porque isso ajuda muito a divulgar, né, os nossos vídeos e a nossa plataforma e outros estudantes consigam ver essa mesma aula que você está vendo, tá certo? Eu te aguardo aqui então para a nossa próxima aula.